1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18 e 19. Vamos ler esses dois versículos. Quero ler alguns textos. Aqui, essa carta, primeira carta de Paulo a Timóteo, a primeira carta, a segunda carta, foram duas cartas pastorais. Então era um apóstolo escrevendo para um filho na fé, que era um jovem pastor. Então Paulo diz assim para Timóteo: esse é o dever que eu te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente você foi objeto. Qual era o encargo que Paulo coloca sobre Timóteo? O encargo é esse: combate firmado nelas, nas profecias que recebestes, o bom combate. Mantenha a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Agarra aí. Vai um pouquinho agora para frente na sua Bíblia. Vai para o livro de Judas. Esse aqui não é o Judas traidor, claro. Está na Bíblia, nunca seria o traidor. Esse Judas aqui é um irmão de Jesus. Judas, irmão de Tiago, irmão de Jesus. Judas, versículo de número... Vamos ver do 1 ao 3, para você entender o contexto. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados amados em Deus Pai e guardados em Cristo. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando eu empregava toda diligência em vos escrever acerca da nossa comum salvação, foi que eu me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Percebe que tem um apelo? Tem um apelo. E qual é o apelo? O apelo é de lutar. Você tem que lutar. A carreira da fé, você só vai vencê-la, você só vai completar essa carreira. Segunda carta de Paulo a Timóteo, você só vai completar essa caminhada chamada fé. Segunda carta de Paulo a Timóteo, vemos a primeira, vamos dizer a segunda, capítulo 4, versículo de número 7. Olha a fala do apóstolo Paulo para o mesmo filho na fé. Olha o que ele diz, versículo 7. Combati o bom combate. Você vai ter que lutar. Mas você vai ter que lutar muito. Ou seja, você vai ter que fazer mais do que você está fazendo. Se você não fizer em relação à sua fé mais do que você está fazendo, você corre o risco de naufragar na fé. Você corre o risco de chegar no final da história da sua devoção a Deus, enfim, e não dar certo. Então, o apóstolo Paulo diz: eu combati o bom combate. Então você tem que lutar pela fé, mas tem que completar a carreira da fé. Porque se você não luta e não completa integralmente essa carreira, você não guarda a fé. Que é o que ele diz no final do versículo 7. Então fé é um absoluto, não existe fé parcial. Eu tenho pouca fé. Lembra daquele homem que chegou para Jesus e disse: Senhor, me ajuda na minha pouca fé? Lembra dessa história? A pouca fé dele, nada podia fazer por ele. Por quê? Porque não existe pouca fé. Ou você tem fé, ou você não tem fé. Se nós não guardarmos a fé, nós não viveremos a vontade de Deus para a nossa vida. Tem que fazer mais do que você tem feito. Porque se você não guarda a fé, você não completa a carreira. Se você não completa a carreira, você não combate como deveria. Por isso que muitas pessoas estão falhando, naufragando na carreira da fé. Então isso aqui, essa introdução aqui, é para compartilhar com vocês um pouquinho mais daquelas reflexões pastorais que eu conversei no domingo passado, lembra? Que essa é a luta do ministério pastoral, essa é a luta de um pastor. A luta de um pastor é essa aqui, ó. Segunda Coríntios, segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 11. Segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 11, versículo... Vamos ler o 1, o 2 e o 3. Essa aqui é a luta de um pastor. Então os pastores que estão aqui, os líderes que estão aqui, é isso aqui. Isso aqui é Paulo abrindo o coração dele para uma igreja. Pensa numa igreja terrível.
Meu Deus, a igreja vai ter uma bênção aqui. Não, de fato isso é uma bênção, mas agora a igreja de Corinto era terrível. Mais de metade da igreja era um prof... Querida, você não entendeu. O grupo do casal lá é bênção perto da igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja que ia para a igreja, adorava a Deus, participava da ceia e se prostituíam. Logo depois do culto. Era isso aí que eles faziam. Imagina. O marido saía do culto, acabava de tomar a ceia e já ia se encontrar com uma prostituta. Isso fazia parte da vida da igreja de Corinto. Só que o apóstolo Paulo, ele não desistiu dessa igreja. Por quê? Porque ai dele se não pregasse o evangelho, ele sabia disso. Então olha o desabafo do coração de um pastor que quer ver um povo salvo, que quer ver um povo na eternidade. É por isso que nós estamos aqui. Então, queridos, eu quero te fazer um apelo. Não se divirta com a igreja. Não tenha a igreja como um lugar que você vai para se encontrar com as pessoas, se divertir. Não se divirta com a igreja. A igreja é a noiva de Jesus. Ela é a noiva de Cristo. Jesus, quando ele voltar e arrebatar a igreja, ele vai fazer isso para se casar com a igreja. E a igreja que Jesus vai se casar com ela é uma igreja santa. A igreja que Cristo vai se casar com ela é uma igreja preparada. Então não brinque, não se divirta com a igreja. Vamos cuidar da igreja, vamos tratar a igreja com o temor devido, porque ela é a noiva de Cristo. E essa igreja é você. Então o apóstolo Paulo, mesmo pastoreando uma igreja profana como a igreja de Corinto, uma igreja endemoniada, é o nosso tema, né? É o assunto que nós começamos semana passada, vamos continuar. Paulo pastoreava a igreja de Corinto, uma igreja governada por demônios. Várias vezes Paulo faz referência a isso. Era um povo idólatra, existiam ídolos em casa, a ponto de Paulo chegar e dizer para eles: meus irmãos, meus filhos, não adorem ídolos, porque quando vocês adoram ídolos, vocês estão prestando culto a demônios, porque por detrás de cada ídolo tem um demônio recebendo adoração. Essa era a igreja que ele pastoreava. Essa era a igreja que ele pastoreava. Então no domingo os irmãos da igreja de Corinto estavam lá, adorando a Deus, glorificando a Deus, celebrando a ceia, participando da ceia. Por isso que ele exorta sobre o comportamento da ceia na primeira carta. Acabava o culto, acabava a celebração da ceia, alguns iam se prostituir, iam se deitar com prostitutas, outros iam prestar cultos idólatras, pagãos, iam servir a demônios. Então imagina, Paulo pastoreava uma igreja, pastor Léo, endemoniada. Não dá para reclamar. E não podemos reclamar. Sabe por quê? Porque Jesus quer salvar todos. Ele quer salvar todos. E vão ficar ali até que o evangelho entre. Olha o desabafo do coração do apóstolo diante dessa igreja perversa. 2 Coríntios 11, versículo 1. Vamos 1 ao 3. Ele dizendo para os irmãos da igreja. Isso aqui foi uma carta que ele mandou para a igreja. Olha o que ele diz. Quisera eu que vocês me suportassem um pouco mais na minha loucura. Que loucura de não desistir deles. De continuar pregando um evangelho genuíno para eles. Quisera eu que vocês me suportassem um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque o zelo por vós, eu zelo por vós com o zelo de Deus, visto que eu vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Esse é o coração do apóstolo Paulo. Então todas as reuniões que ele ia para se encontrar com aquela igreja perversa, o sentimento dele, o desafio dele era preparar uma noiva virgem e pura para um único esposo, que é Cristo. Você imagina o desafio dele chegar para aquela congregação toda e olhar para aquela congregação pervertida, hipócrita, e ele ser desafiado a: eu tenho que preparar esse povo como uma virgem pura para um único esposo, que é Cristo. Esse é o meu dever. E por que ele se incumbia dessa responsabilidade? Porque ele tinha que completar a sua carreira. E para completar a carreira, ele tinha que combater essa luta.
E para completar essa carreira e combater essa luta, ele precisava guardar a fé do chamado que recebeu. Versículo 3. Mas eu receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidas as vossas mentes e vocês se apartem da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. Então ele tinha um receio. Então o apóstolo Paulo era um homem que ele vivia para pregar o evangelho, para discipular aquela igreja, mas era um homem que vivia angustiado, pressionado. Angustiado talvez não seja a palavra correta, mas pressionado por uma dúvida. Ele coloca essa dúvida no começo do versículo 3, não coloca? Não está ali, não é uma dúvida, mas eu receio. Receio é dúvida. Receio é uma expectativa negativa. Receio é um estado emocional que não nos deixa estáveis. Mas ele diz, mas eu receio que assim como a serpente enganou Eva, e a comparação aqui é muito importante porque Eva não conhecia o pecado. O homem no Éden não tinha a menor influência, vivência com algo ruim. Não tinha. E assim mesmo foram enganados. Que garantia você acha que você tem? Que garantia que você acha que você tem para não ser enganado? Que garantia você acha que você tem que te garante que você não vai negar a fé? Você tem que lutar. Você vai ter que fazer mais do que você está fazendo. Por isso que Paulo coloca, eu receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente. Que corrupção é essa da mente que Paulo fala? Do que ele está se referindo? Romanos, capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 1 e 2. Vamos ler os dois versículos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então Paulo está dizendo para a igreja de Roma, para os irmãos da igreja de Roma, por causa de Jesus, a mente de vocês agora é como a mente de Cristo. Então nós recebemos a mente de Cristo, nós temos a mente de Jesus. E o receio de Paulo em relação à igreja de Corinto era, mas eu tenho receio que assim como a serpente enganou Eva, ela possa também corromper, ela possa enganar essa mente de Cristo que vocês receberam e tirar vocês da simplicidade e da pureza. Por favor, coloque, dê atenção para aquilo que está. Volta lá. Nós estamos já adiantamos já. 2 Coríntios 11, 3. Essa palavra. Pureza. Mas eu receio que assim como Eva foi enganada pela serpente, vocês sejam corrompidos na mente. E pela corrupção da mente, vocês têm a mente de Cristo. Mas eu tenho receio que essa mente de Cristo formada em vocês seja corrompida. E essa corrupção vai afastar vocês da simplicidade e da pureza. Grava essa palavra, pureza. E grave a segunda palavra, devida. Pureza devida a Cristo. Nós, como cristãos, nós devemos pureza a Jesus. Você deve, eu devo, a igreja deve pureza em todo o seu comportamento a Cristo. É um dever. É o que está escrito. Porque essa pureza devida a Cristo é o mínimo que nós temos que fazer diante de tudo que Ele fez por nós. Ele levou a humilhação nossa, Ele levou a morte nossa, Ele levou o sofrimento nosso, Ele levou a maldição nossa. E Ele só pede uma coisa: preservem a pureza que vocês me devem. Você deve para Jesus. Você é devedor a Cristo. Pastor, então o que eu devo fazer
para que eu atenda e atenda essa dívida que eu tenho com Cristo. O que eu tenho que fazer? Uma única coisa: seja santo, como aquele que te chamou é santo. Porque santo, santo, santo é o Deus Todo-Poderoso que é, que era e que virá para buscar a sua igreja. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Nós não temos outra escolha. É uma igreja santa. Os dias são maus. Então, eu me identifico muito com essa fala. Esse receio de Paulo. Essa agonia que ele tinha no espírito dele, essa pressão que ele tinha no espírito de saber se Eva, no Éden, não foi poupada, ela não conseguiu resistir. Você já parou para pensar que muitos erros que você comete, muitos desejos ruins que você tem, muitas áreas de vulnerabilidade da sua vida, você tem por causa de uma história ruim passada? Já parou para pensar nisso? Então você tem um background ruim, experiências ruins, e por causa disso você hoje tem um reflexo. Quem que vai desejar o mal, sabendo sem que ele tenha corrompido primeiro o coração? Não é o que nós lemos, aprendemos em Tiago? Tiago capítulo 1, versículo de número 12. Tiago 1, 12. O nosso problema não é o diabo, é o nosso coração. Tiago 1, 12 não. Tiago 1, do 13. Vamos ler do 13 em diante. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Ele mesmo ninguém tenta. 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e o seduz. Eva no Éden não tinha cobiça. Querido, não existia cobiça no coração do homem no Éden. Sabe o que existia no Éden? Desejo de estar na presença do Senhor. Era isso que existia no Éden. Todos os dias o Senhor vinha no jardim do Éden, na viração do dia, para se encontrar com o homem. Quem estava lá? E quem estava lá? O homem estava lá. Por quê? Porque era isso que havia no coração do homem. Havia desejo de se relacionar com Deus. Mas por causa do pecado, foi gerado no homem o que? Um coração perverso, um coração corrupto. Jeremias capítulo 17, versículo 9. Por causa do pecado, agora esse coração puro ganhou um coração diferente, um coração enganoso, um coração cobiçoso. Eva não tinha, Adão no Éden não tinha esse coração. O coração deles, a mente deles no Éden, era um coração puro, simples. Simples. Então, quando Paulo diz no capítulo 11 da segunda carta à igreja de Corinto, versículo 3, eu tenho receio que a mente de vocês seja corrompida e vocês percam a simplicidade. Sabe do que ele está dizendo aqui? Porque a Bíblia diz que pelo primeiro Adão entrou o pecado. Mas pelo segundo, o pecado foi arrancado. Quem é o segundo Adão nessa metáfora? É Cristo. Lá no Éden, coração puro, simples. A serpente, Satanás vai lá e corrompe. Eles perdem a simplicidade, eles perdem a pureza. Se corrompem pelo pecado, maldição, morte. O Senhor lá dos céus diz, eu não vou entregar esse povo para ele. Eu não vou perder esse povo para as trevas. Ele envia o Filho dele para morrer por nós. Quando nós cremos em Jesus, o coração corrupto, volta rapidinho lá, tem que ser rápido agora. O coração corrupto de Jeremias 17, 9. O coração enganoso de Jeremias 17, 9. Corrupto e desesperado mais do que todas as coisas. Ele acaba quando você conhece Jesus. Quando você conhece a Cristo, esse coração deixa de existir. O coração do primeiro Adão deixa de existir. Porque esse é o coração do primeiro Adão. É o coração do pecado. É o coração do que é profano. É o coração do que é perverso. Quando você se encontra com Cristo e a Ele se entrega e por Ele se deixa transformar, esse coração desaparece. E sabe o que surge agora? Surge um novo coração. E qual é esse novo coração? 2 Coríntios 11, 3. É um coração simples e puro por causa de uma dívida que há com Cristo. Essa é a nossa luta. É por isso que você tem que lutar todos os dias. É por isso que eu tenho que lutar todos os dias. Para não perder, para que a minha mente não seja corrompida, para que a minha mente não seja roubada.
para que a minha mente não seja tocada e eu caia novamente nos enganos das trevas. Para que a mente de Cristo continue governando a minha vida. Tenho que lutar todos os dias. Eu tenho que batalhar pela fé, como lemos. Porque se eu não batalhar pela fé, minha mente vai se corromper. Essa mente de Cristo que foi me dada pelo novo nascimento vai se corromper, vai se deteriorar. E se essa mente se corromper, eu volto a ter o coração enganoso. De Jeremias 17:9. Eu me esqueço que eu tenho uma dívida com Jesus, e a minha dívida com Jesus é manter, é lutar pela carreira da fé, porque é a única forma, a única maneira de continuar simples e puro diante do meu Jesus, do meu Cristo. Pastor, é possível? Deixa eu dizer algo nessa noite. Plenamente possível. E sabe por que é plenamente possível? Porque Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. E diante de um desafio tão grande, Ele nos deu tudo que era necessário. Tudo. Ele nos deu tudo que era necessário. Ele nos deu a palavra dEle, que nos orienta por todo o caminho. Salmo 119, versículo 105. Você e eu, nós não estamos à deriva. Nós não somos um barco à deriva. Nós temos um farol que nos guia nesse mundo tenebroso. E esse farol é a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para todos os nossos caminhos. Você não está perdido nessa caminhada da fé. Você tem direção. Tem que lutar, você tem que fazer mais do que você está fazendo. Ele nos deu a palavra dele. Segundo lugar, Ele nos deu o Espírito Santo de Deus. João 14:16. Ele nos deu o Espírito Santo para habitar na nossa vida. Ou seja, Ele não nos deixou sozinhos. Ele partiu, Ele foi para o Pai, Ele foi assumir o trono. Mas Ele não nos deixou sozinhos. Versículo 16 de João 14. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja convosco para sempre. Então é possível você manter simplicidade e pureza no seu coração, honrando a Jesus. Por quê? Porque Ele te deu tudo que é necessário. Ele te deu a palavra para te guiar, e Ele te deu o Espírito Santo para te dirigir, para te ensinar todas as coisas. Versículo 26 de João 14. E Ele, o Consolador, vos ensinará todas as coisas. E em terceiro lugar, Ele falou que vai voltar. Ele falou que vai voltar. João, capítulo 14, versículo 18. Não vos deixarei órfãos, mas eu voltarei para vocês de novo. Você marca um encontro com alguém que você acha que não vai estar? Você cancela a sua agenda, ou você assume um compromisso para se encontrar com alguém que você vai chegar lá e essa pessoa não vai estar? Deixa eu te dizer uma coisa, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, disse, eu vou voltar para me encontrar com vocês. Ele não tem a menor dúvida de que vai encontrar o seu povo, nenhuma dúvida. Ele não tem nenhuma dúvida de que vai se encontrar com a sua igreja. E sabe por quê? Porque Ele deu tudo para que fosse possível o encontro dele com a sua igreja. A pergunta é, eu vou fazer mais? Você tem que batalhar. Porque se nós não batalharmos, nós vamos perder essa oportunidade. Nós não podemos deixar de lutar. A carreira da fé, ela se completa quando nós lutamos de forma intensa. Versículo 19 do capítulo 1 da primeira carta a Timóteo, mantendo fé e boa consciência. Porque alguns rejeitaram a boa consciência e por causa disso naufragaram na fé. 1 Timóteo 1,16. 1,19. Tem que lutar. Batalhar diligentemente. O que é batalhar? O que significa batalhar diligentemente? Judas, versículo 3. Judas, inspirado pelo Espírito Santo, escreve essa carta. Está escrevendo para a igreja, ele está discipulando os irmãos na fé.
Enquanto ele escreve essa carta, ele diz: enquanto, irmãos, eu compartilhava com vocês a respeito da nossa salvação comum, eu me senti obrigado a falar com vocês a respeito de algo, a exortar. Ele usa a segunda palavra, exortando-vos. Ou seja, eu me senti na obrigação de chamar a atenção de vocês, eu me senti na obrigação de insistir com vocês, para que vocês batalhem diligentemente, insistentemente, organizadamente, recorrentemente, sem parar, pela fé que foi dada aos santos. Vamos fazer mais, irmãos? Vamos fazer mais. Você pode fazer mais. Ele nos deu tudo que é necessário para podermos fazer mais. Não se engane. Existe uma luta travada para nos destruir. Existe. Existe uma guerra declarada. E não é uma guerra declarada para definir no final quem vence, porque o vencedor já está definido. Já está definido. E isso não é uma frase, o vencedor já está definido. Isso não é uma frase de efeito, de motivação. Não. Está escrito que ele vem para reinar. Cristo vem para reinar. Ele já venceu. Então nós não podemos continuarmos, nós não temos esse jeito de continuarmos presos nessas fortalezas que querem nos tirar da presença de Deus. Fortalezas espirituais que nos aprisionam. Você que não assistiu a mensagem do domingo passado, vá no YouTube, no nosso canal do YouTube, Igreja Betel da Nova Poá, e resgata a mensagem do domingo passado para você compreender a introdução que nós demos. Satanás e os seus demônios não querem fazer nada de bom pelas pessoas. O que eles querem é destruir as pessoas. E Satanás e os seus demônios não destroem as pessoas provocando pecado nas pessoas. Porque não é Satanás e os demônios que provocam o pecado. Somos nós que chamamos o pecado à existência. Acabamos de ler aqui, Tiago capítulo 1, versículos 13 e 14. Somos nós que provocamos o pecado. Somos nós que, eu até usei uma expressão, né? Mas lá no Goiás fala isso, né? Então, né? É uma expressão também cultural, bem regional. Somos nós que parimos o pecado. Não é Satanás, é você que dá a luz ao pecado. Sou eu que dou a luz ao pecado. Quando aquilo que é cobiça no meu coração, por ser um coração ligado ao primeiro Adão, produz. Porque quando o meu coração é o coração do último Adão, do segundo Adão, esse coração, ele é simples e ele é puro. Aí ele vence. Por que ele vence? Por que ele vence? Porque Cristo vence as trevas. Primeiro, porque ele é Senhor sobre tudo. Amém? Segundo, porque ele é santo, ele é luz. E onde há luz, não tem como haver trevas. A metáfora que as Escrituras usam para se referir a Cristo, a quem está em Cristo e a quem está no pecado, ela é muito poderosa por isso, porque onde há luz, não há treva. Então não é que há luta, é que a existência de um automaticamente anula a existência do outro. Mas para isso eu tenho que ir para a luz, porque se eu não buscar a luz, eu permanecer em trevas, quão grandes trevas eu estarei vivendo. Então nós temos que lutar, batalhar pela carreira da fé, para que as fortalezas que as trevas querem nos aprisionar, não nos vença. Então as trevas, ele não vai construir, ele não vai gerar o pecado em você. Ele vai se aproveitar do pecado que você pode produzir para te aprisionar. É isso que eles vão fazer. É isso que os demônios vão fazer.